Tema para análise nesta edição das 12 com os comentadores do ETV, André Abrantes Amaral e Marco Capitão Ferreira. Muito obrigada a ambos pela presença nesta edição das 12. Marco Capitão Ferreira, Tsipras saiu com poderes reforçados no referendo, mas depois parece que se deu praticamente em toda a linha. Se deu praticamente em toda a linha. Portanto, fica por perceber exatamente para que é que serviu o capital político do referendo. Aparentemente, nesta Europa, não serve para muito. Teremos que procurar uma explicação e olhar um pouco para a natureza daquilo que foram os procedimentos usados com a Grécia. Na sequência do resultado do referendo, a posição política dos parceiros europeus foi dobrar a hostilidade e dobrar as exigências em relação à Grécia. O primeiro-ministro grego é um homem que está sentado a uma mesa de negociações com uma arma encostada à cabeça e, portanto, a partir daqui, o resultado das negociações é ditado pela coação e não propriamente pela procura de soluções de equilíbrio ou que funcionem ou que sejam consensuais entre as partes. É muito difícil tentar apaziguar radicais, Tsipras terá tentado fazê-lo, sem grande sucesso, porque os radicais não se apaziguam, querem sempre mais qualquer coisa. A Grécia está a ceder neste momento para começar as negociações, e é importante que eu acho que esta ideia tem sido um pouco confusa. Estas são as condições para a Grécia se sentar à mesa para negociar as condições do resgate. Portanto, eu imagino apenas quais é que serão as condições para o resgate em si, se as condições para a Grécia se sentar à mesa são aquelas que estão delineadas neste momento e que são duríssimas e que são, acima de tudo, do ponto de vista económico, errado, e do ponto de vista político são antidemocráticas, porque nomeadamente obrigam a revogar leis já aprovadas no Parlamento em Atenas e coisas deste género, que são mecanismos de violação da ideia de democracia como ela existe na Europa, ou pelo menos existia na Europa até nós percebermos que isto agora funciona assim. André Abrantes Amaral, muita gente a dizer que este é um mau acordo. Percebe-se porque é que Tsipras aceitou condições muito piores do que aquelas que estavam inicialmente previstas? Todo o acordo seria um mau acordo, como o não acordo também seria mau. Portanto, não haveria cenários bons. A grande dificuldade agora vai ser ver se a Grécia aceita, portanto, o Parlamento grego aceita este pacote, este terceiro resgate, e se depois o consegue implementar. Isso vai ser outro problema. Fala-se, eu também creio que isso é o que vai acontecer, é que mais tarde ou mais cedo tudo o que aconteceu nestes últimos 5 meses vai voltar a repetir, porque vai começar a haver incumprimento da parte do Governo. Agora, Isso na melhor das hipóteses, isto é, na hipótese, ou seja, de tudo correr bem e de ser aprovado no Parlamento grego, etc, etc. O plano for adiante, o resgate for disponibilizado à Grécia, são medidas que eu não estou a ver o Syriza a aplicar. Porque já falámos disso várias vezes aqui, quer dizer, a base eleitoral do Syriza era contra este tipo de acordo. A maior parte dos gregos vive muito, é um problema da sociedade grega e que tem a ver com a própria gênese do Estado grego, que muita gente vive à sombra do Estado e, portanto, estas medidas serão sempre altamente impopulares e um governo, podemos dizer aqui que o Syriza terá cometido quase um suicídio político. Agora, eu só vejo esta jogada, entre aspas, o que é que terá acontecido num referendo de Tsipras ter sujeitado o pacote o inicial de austeridade ao referendo, ter recebido um não e depois ter voltado atrás, com uma vontade de ele transferir a responsabilidade das decisões para o povo grego, ou seja, lavar daqui as minhas mãos. Eu não tenho nada a ver com este assunto. E, se calhar, isto são tudo conjecturas, possivelmente ele terá se enganado e o não ganhou e, portanto, ele ficou encostado à parede e tenho mesmo que chegar aqui a um acordo, ou seja, eu tenho mesmo que resolver este problema. Porque o que é facto é que, e são duas coisas muito importantes, fala-se muito de humilhação, que a Grécia foi humilhada. Eu acho que quem humilhou a Grécia foi Alexis Tsipras e o Syriza, porque sujeitaram a Grécia a este processo doloroso de 5 meses, destruíram aquilo que em 5 anos tinha sido conseguido com enormes dificuldades, sujeitaram o povo grego a um referendo que ele respondeu não à proposta e depois apresenta-lhes no Parlamento uma decisão completamente contrária àquilo que a maioria do povo grego decidiu. Se houve humilhação da Europa a alguém, foi a Tsipras e ao Syriza. Portanto, quer dizer, porque relativamente mas por inerência ao povo grego? Não, porque o povo grego aqui está completamente afastado deste governo. Porque isso tem outra questão do respeitar a democracia grega. Respeita-se a democracia grega, mas isso não implica
não obriga a que os outros tenham de seguir essas opções. Ou seja, o referendo grego vincula a Grécia, não vincula os outros países, porque nós estamos a falar de países que também têm democracias. Os outros 18 Estados da zona euro são democracias. E o eleitorado também escolheu e também poderá escolher ou não em referendo, querer ou não querer apoiar a Grécia. Isso nunca nos foi perguntado, mas a verdade é que nas suas maiorias que estão nos governos, portanto, estes partidos e estes governos que têm lugar no Conselho Europeu e depois os seus ministros das Finanças no Eurogrupo, eles foram sufragados pelos respectivos povos e, portanto, eles são democracias a funcionar. Nós não podemos dizer que quando o povo grego fala em referendo ou em voto é a vontade popular, e sim senhor, é verdade, mas depois quando os alemães, os finlandeses, os portugueses, quem quer que seja, os franceses votam também, isso já são os governos que estão presos à vontade do seu eleitorado. Isso não pode ser, isso é uma forma muito, posso dizer, superficial de ver a coisa. Não? Alexis Tsipras enfrenta a resistência do povo grego, resistência dentro do próprio Syriza, enfim, parece-lhe que este acordo tem possibilidades de passar amanhã no Parlamento ou não? Isto é tudo absolutamente surreal. O acordo tem imensas possibilidades de passar amanhã com os votos da totalidade da oposição que perdeu as eleições. E, portanto, temos um primeiro-ministro vindo do Syriza, com uma maioria confortável, a conduzir o governo grego na direção em que recolhe o apoio de toda a sua oposição, que o povo grego não quis no governo, se não tinha votado nesses, para implementar isto. Se isso acontecer, é um homem que fica sem base eleitoral, porque ele não pode liderar um governo de maioria do Syriza, mas depois, quando precisa de passar estas medidas, passa só com os votos da oposição. E quais são as consequências políticas para Alexis Tsipras nesse caso? Eu duvido que ele dure muito como primeiro-ministro da Grécia se fizer passar estas medidas no Parlamento. Até porque há aqui... A Europa vai pagar isto caro nos próximos anos. Há aqui coisas que não se fazem. A reversão de leis que foram aprovadas pelo Syriza, que são cumprimento de promessas eleitorais, isto fere a relação entre eleitor e eleito de uma forma determinante. Agora, eu não vejo também boas soluções, aí concordo com o André, será talvez um dos pontos em que concordamos. Não há boas soluções. Agora, dizer ao povo grego que não interessa se vota na nova democracia, não interessa se vota no PASOK, também já não interessa se vota no Syriza, porque da Europa virá sempre o mesmo diktat, é convidar aos radicalismos. E o que nós vamos ver na Grécia, muito provavelmente, é uma ascensão fulgurante e fulminante da extrema-direita, porque as pessoas vão fazer as suas contas. Bom, não serve de nada, nós votamos no A, no B ou no C. A solução é sempre a mesma, é mais austeridade. Isto porque a Alemanha não conhece outra linguagem e, neste momento, quer se queira, quer não, a natureza do projeto europeu mudou. Neste momento, o projeto europeu é muito assumidamente um projeto onde a Alemanha manda e os outros executam. Mas não lhe parece que Schäuble tem estado isolado, enfim, na defesa das suas posições no Eurogrupo, em relação aos outros, obviamente? Schäuble conseguiu comunicados unânimes do Eurogrupo a dizerem coisas como a Grécia vai transferir ativos soberanos para uma empresa no Luxemburgo, logo no Luxemburgo, que é um país com um track record em matéria de transparência fiscal, por exemplo, genial, que por acaso é detido pelo Banco de Fomento alemão. E isto estava nos papéis e teria passado no Eurogrupo, terá sido dos poucos pontos em que o primeiro-ministro grego conseguiu que, enfim, houvesse o mínimo de pudor nestas matérias. Mas a Cimeira de domingo revelou algumas clivagens entre a Alemanha e a França. Muito poucas. O que a França fez, essencialmente, foi dourar a pílula em 3 ou 4 pontos menores. Vamos ver. Recusar a saída da Grécia do euro. Eu não sei se a saída da Grécia do euro não era a melhor solução mesmo para os gregos. Para nós não seria de certeza, mas para os gregos não sei se não seria a melhor solução do que ficar nestas circunstâncias. Vamos ver uma coisa. Aquilo que vai ser aplicado agora na Grécia, em cima de 5 anos de austeridade que provocaram a perda de 25% do PIB, é mais austeridade. E, portanto, o que vai acontecer neste momento é que a Grécia não vai, de repente, começar a ter uma grande melhoria da sua condição económica. E as pessoas vão se fartar, vão começar a votar nos extremismos, porque vamos lá ver, se a democracia não oferece soluções, as pessoas começam à procura de alguém que se apresente como o salvador da pátria. E a extrema-direita vai cumprir esse papel lindamente. Aliás, já o está a fazer em França com algum sucesso. Felizmente só moderado por enquanto. Empurrar a Grécia para isto, tratar as coisas desta maneira, forçar um primeiro-ministro grego, e eu acho que ele não devia ter cedido, francamente, acho que entre um mal e outro
entre duas desgraças económicas, ele deveria ter escolhido aquela que, apesar de tudo, preservava os valores da democracia. E o que ele fez foi, entre duas desgraças económicas, escolher aquela que não preserva. Nós não podemos ter uma situação em que votem os gregos o que votarem, as medidas que vão ser aprovadas são aquelas que o Sr. Schäuble põe num papel e faz aprovar no Eurogrupo. Não pode ser. O papel que a Grécia recebe diz quais são as leis que têm que ser aprovadas até quarta-feira e até que horas. Isto não é tratar com dignidade um país democrático e um país soberano. Eu gostava de saber em Portugal se estávamos preparados para receber ordens deste tipo de teor. Se calhar estávamos, porque há sempre colaboracionistas nestas situações. Há sempre alguém que acha muito bem que os alemães é que mandem porque os alemães é que sabem. Esta tentação hegemónica de que a cabeça alemã pensa melhor do que as outras e, portanto, o que as outras têm que fazer é aquilo que a cabeça alemã diz que é para fazer, não é um bom caminho para a Europa. Nunca foi um bom caminho para a Europa e se soubermos um bocadinho de história, sabemos que a Europa vive muito melhor e muito mais em paz quando nos tratamos todos como iguais do que quando há alguns que acham que sabem melhor do que os outros. André. Há alternativa à política dentro do euro, que é sair do euro. Isso quer dizer, quando os países, ninguém empurrou a Grécia para dentro do euro. Mas os tratados não permitem a saída de um país da zona euro. Nunca ficou, foi um erro feito, aliás, um dos erros feitos foi a Grécia ter entrado no euro. A Grécia não devia ter entrado no euro. Mas isso foi o excesso de solidariedade que agora tantos dizem que falta. Há a alternativa que é isso, okay? Sair do euro, o Marco refere, talvez fosse uma boa medida sair do euro. Mas a vida também não vai melhorar se saírem do euro. Ou seja, a austeridade também existirá sem o euro, porque as consequências económicas para a vida das pessoas também serão gravíssimas. Não sei se não serão piores do que aquelas que nós assistimos nos últimos meses. E depois comparar a Alemanha, comparar esta Alemanha com o que aconteceu no regime nazi, pelo amor de Deus. O que acontece aqui existe a Alemanha, o que impõe, ou melhor, os países que têm nórdicos, essencialmente, e os países também do leste europeu impõem, que fazem parte da zona euro, é que os países tenham orçamentos estáveis, equilibrados. Isto magoa muita gente, principalmente à esquerda, porque os orçamentos com déficit são uma boa maneira de transferir o dinheiro que os contribuintes colocam no Estado para grupos de interesse que votam nesses partidos. E, aliás, isso é, sim, uma forma de virtuar a democracia, porque a nossa democracia, por exemplo, está altamente desvirtuada. Quando nós falamos que é impossível ou muito difícil um governo reformar o Estado, porque isso vai pôr muitas pessoas a votar contra ele, porque há muitas pessoas que dependem dos fundos que vêm do Estado, e isto é uma democracia desvirtuada. Portanto, comparar o que aconteceu na Alemanha nazi com o Sr. Schäuble é bastante limitado, até porque a questão da história. As pessoas falam muito da história. Principalmente a esquerda fala muito da história, mas só pensa na Segunda Guerra Mundial, mas nunca se lembra que a história está cheia de países e de regimes que rebentaram por causa da dívida extrema. Em Portugal, por exemplo, há casos, as pessoas esquecem-se que no século XVI a dívida pública portuguesa era gravíssima, o século XIX foi cheio de dívidas, a monarquia portuguesa caiu, em grande parte, em virtude da dívida pública. A Primeira República sofreu horrores em virtude da dívida pública. E, portanto, pensar que os regimes vivem sem dívida, isto sim é não pensar a história, é esquecer a história. Mas o que eu vejo é que há muitas pessoas que gostam de ver a história só na perspectiva que lhes dá jeito, que é olham para a Segunda Guerra Mundial os alemães e vamos pintar isto, os alemães são muito maus. Antigamente, há uns 10 anos atrás, era o Sr. Bush. Agora é a Sra. Merkel e o Sr. Schäuble. Mas depois esquecem-se de outras da história portuguesa e da história da Grécia e todos os casos de insolvência que levam à ruptura dos países e dos regimes. E, portanto, uma democracia não vive com dívidas. E independentemente do programa, do pacote de ajuda ou não ajuda, independentemente das decisões ou das imposições da Europa, esta democracia grega, o regime grego, como nós o conhecemos, não sobreviverá muitos mais dias com este nível de endividamento. Muito obrigada aos dois pela vossa presença e análise nesta edição das 12 e até para a semana.